Oi, vou ler Salmos 18, mas primeiro vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada por tudo, Senhor Jesus. Ajuda-me, Senhor Jesus, a falar segundo a sua vontade. Ajuda-me a falar segundo aquilo que está no seu coração. Ensina-me, Senhor, a guardar as suas palavras cada vez mais no meu coração, porque eu sei que tu estás comigo e nunca me deixará. Ajuda-me, Senhor Jesus, a segui-la em tudo, Senhor Jesus. Obrigada por tua graça, que é infinita. Obrigada, Senhor Jesus, por ser um alto sustento. Obrigada por nunca me desamparar e nunca me deixar em nenhum momento, Senhor. Eu te amo, Espírito Santo de Deus. Ajuda e conduza-me. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu vou ler Salmos 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Bom, eu vou ler os trechinhos. Bom, aqui no começo, quando eu estava lendo, já me chamou a atenção por fato de começar dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. Então vemos aqui um reconhecimento, uma gratidão, sabe? Porque ele sabe que o Senhor é a força dele. E ele está dizendo aqui ao Senhor que ele é a rocha, que ele é a fortaleza, que ele é o libertador, que ele é Deus, que ele é o refúgio, que ele é um rochedo, que ele é um escudo, que ele é a força da minha salvação, o meu alto refúgio, ou seja, aonde ele pode morar, aonde ele pode habitar, aonde ele tem realmente a salvação, onde ele pode se esconder, aonde ele se sente seguro é no Senhor, e ele ama isso. Eu amo o Senhor, força minha, porque o Senhor realmente é um lugar onde podemos habitar. O Senhor é lindo e podemos abraçar. O Senhor, ele é tão maravilhoso. E de fato, Deus é tudo de bom. E que venhamos amar mais o Senhor, realmente contemplar aquilo que ele tem feito, e realmente ser gratos por aquilo que ele fez nas nossas vidas, realmente ter essa gratidão ao Senhor, porque ele é maravilhoso, e esse reconhecimento do Senhor, sabe, é muito bom. Porque Deus é bom, a gente precisa lembrar, sabe, porque às vezes a gente não glorifica, a gente não exalta o nome de Deus, tipo, em todas as formas como ele pode ser honrado, sabe. Às vezes a gente se acostuma tanto pelas coisas que Deus já fez, que a gente nem lembra que aquilo foi uma resposta de oração, que a gente nem lembra que a gente pedia tanto isso ao Senhor. E, sabe, lembrar daquilo que o Senhor fez é algo muito bom. E, sabe, isso ajuda também a nos realmente fazer aquilo que realmente nos edifica, sabe, a memória. Porque o Senhor, ele é bom, ele é justo, ele é fiel, ele liberta, ele traz cura, ele sara, sabe? Deus está conosco e quer se relacionar conosco, sabe? E ele, aqui no 3, ele diz: invoca ó Senhor, digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. E aqui ele está clamando, está chamando ao Senhor, e ele sabe que nisso ele será salvo dos inimigos, e ele já louva antes, sabe? Invoca ao Senhor digno de ser louvado, porque Deus é digno de toda adoração, de todo louvor. E ele sabe que Deus é maravilhoso, então ele louva. O Senhor é digno de toda honra, né? De todo louvor. O Senhor é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então, ele sabe que ele se chamar ao Senhor, ele será salvo dos inimigos, porque ele é o rochedo para ele, porque ele é o libertador dele, porque ele é o Senhor dele, ele é a salvação dele, e ele sabe disso. E ele sabe que será salvo dos inimigos, e isso mostra uma fé, uma convicção, sabe? E isso é maravilhoso. A gente tem que fortificar-nos sempre no Senhor e em sua palavra, porque Deus, ele salva, ele cura, ele liberta, ele salva a gente dos inimigos, e a gente tem que ter essa convicção, porque Deus faz isso sim. E ele agora aqui no 4 e 5, eles expõem isso, o que estava acontecendo com ele. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror.
Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Então a situação dele foi bastante difícil, por mais que ele teve medo e realmente as coisas vieram sobre ele e surpreenderam. Porque sim, vem dificuldades, vem aflições, vem guerras, sabe? Mas aqui vemos a resposta dele para essa situação. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. No seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então que a gente clame ao Senhor e a resposta para ele diante da dificuldade foi orar, foi chamar ao Senhor, porque Deus tudo pode, sabe? E aqui ele fala que o Senhor ouviu e o clamor chegou aos seus ouvidos. E sabe, porque Deus escuta as nossas orações, por mais simples que seja, Ele está ouvindo. Ele escolhe as nossas lágrimas, como choramos quando não conseguimos falar. Ele que nos protege, nos ajuda e nos fortifica em minhas batalhas, porque Deus também nos faz crescer em meio às circunstâncias. E Deus nos fortifica, Deus nos ajuda, nos sustenta, Deus nos livra de todo mal, sabe? E aqui ele vem falando certo ao 15, tipo, uma adoração ao Senhor, sabe? Glorificando a Deus, sabe? Exaltando a sua soberanidade. Então, eu vou ler aqui e vocês vão ver. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Então, olha que Deus é zeloso pelo seu povo, e Deus ama o seu povo e os defende, sim. Sabe, em Isaías 31 diz: como a ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos exércitos defenderá Jerusalém, e ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. E tipo assim, Deus tem, sabe, um amor muito grande por nós. Então eu vejo isso aqui. Porque Deus é pai, sabe? E pai vai gostar quando alguém tenta ferir o seu filho. Vai deixar seu filho na mão, sabe? Porque Deus tem amor, sabe? E Deus também, ele tem esse zelo, esse carinho por nós. E, sabe, da narina subiu fumaça, o fogo devorador saiu da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e se dispersou. Então se viu o leito das águas, se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor. Pelo sopro do impetuoso das tuas narinas, pela palavra de Deus, pelo aquilo que ele falou, pela sua repreensão, Senhor. Então, Deus, ele agiu em auxílio, sabe, a Davi. E Deus, ele também, ele está ao nosso auxílio, ele nos ajuda, ele que nos levanta. E sabe, eu achei essa parte muito legal, sabe? Porque Deus é glorioso e poderoso. E Deus, tipo, a gente se lembra que Deus é criador do mundo. E Deus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade, tudo está debaixo dos pés dele, sabe? Deus é maravilhoso e Jesus é que tá com a gente, sabe? E algo que eu quero lembrar disso, a glória de Deus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, não divide essa glória com ninguém, ele é soberano, Deus é Deus, ninguém fica diante dele não, tudo se derrete, tudo se desfaz e Deus é forte, sua voz é forte. E isso é legal, sabe? E do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, então ele livrou ele daquilo que estava fazendo com que ele fosse submerso. Ele o livrou ele dos seus inimigos e da angústia que ele estava sofrendo, do terror que ele estava sofrendo, sabe? Deus, ele que nos sustenta, ele que nos segura e nos ajuda. E eu lembro disso também de Isaías 41:10. Que o Senhor, ele segura a gente pela mão direita, sabe? Eu vou ler aqui também com vocês. Isaías: não temas, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou seu Deus, eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Então Deus, sabe, ele é a nossa segurança, é o nosso alto refúgio.
E aqui Davi reconhece isso, livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele agradou de mim. Então, aqui a gente vê a importância de ter realmente a comunhão com o Senhor, de ser sincero e realmente ter, em verdade, seguir os caminhos do Senhor em obediência, porque Ele se agrada daqueles que o buscam. Deus se agrada daqueles que buscam fazer a vontade dEle, que buscam conhecê-lo, sabe? Deus se revela àqueles que o buscam, sabe? E, tipo... E Deus é maravilhoso. Então, se a gente for sincero e buscar ser íntegro para com Deus, seguir os seus mandamentos, ser obediente ao Senhor, Deus nos vem e nos transforma para ser semelhante a Cristo. E é isso que a gente busca. Ter um coração sincero ao Senhor, ser como Jesus é, sabe? E isso que a gente devemos buscar. O Senhor me retribui segundo a minha justiça, e recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras, com íntegro também me entrego, com puro furo te mostras, como um perverso inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, e o Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas. E vemos questão de reciprocidade, sabe? Então, se a gente buscarmos ao Senhor, Ele vai deixar a gente o encontrar, sabe? E se a gente busca depender do Senhor, Ele vem, Ele nos auxilia, Ele nos ensina, Ele nos instrói, Ele nos direciona. E aqui vemos uma dedicação a realmente a servir a Deus, a se relacionar a Deus, um esforço, sabe? Para continuar preservando e ser constante em intimidade, sabe? Que isso aqui que é o foco nessa questão aqui. Ser constantes em intimidade. Deus derrama a luz nas minhas trevas. Então, Deus que ilumina, Deus que trouxe clareza, Deus que trouxe realmente a visão verdadeira para Ele, sabe? Pois é com Deus, sabe, que podemos todas as coisas. É em Deus que somos livres, é em Deus que temos a revelação, temos realmente aquilo que precisamos. E sabe, aqui ele reconhece, pois contigo posso atacar exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. E sabe, aqui aprendemos porque em Deus a gente podemos viver e realmente vencer grandes coisas, sabe? Porque Deus é o nosso sustento, porque é em Deus que temos a nossa força e a nossa confiança, pois Ele é o nosso escudo e o nosso alto refúgio. E Ele é confiável, Ele é perfeito. Então a gente pode sim estar com Ele, depositar nele as nossas aflições, porque eu sei que Ele cuida e Ele ouve o clamor daquele que realmente o busca com sinceridade. Isso é maravilhoso. E olha que legal. Pois quem é Deus além do nosso Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? E tipo, não existe outro Deus, não existe. Só Ele é. E temos tudo que precisamos. Então, que a gente venha realmente se alegrar em Deus, porque Ele é maravilhoso. E sabe, e Deus revestiu Davi de força, e Deus nos reveste de força. E aperfeiçoou o meu caminho, ou seja, Ele aperfeiçoou o caminho de Davi, e também Ele aperfeiçoou os nossos caminhar. Ele deu os meus pés à ligeira das costas, e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze, e também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu, alargaste os meus caminhos sobre os meus passos, meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e alcancei, só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sobre os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, me submeteste aos que se levantaram contra mim.
E também pusestes em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então o reduzi a pó, e o pó que o vento leva, lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Passou-lhe a ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Os estrangeiros se fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. Parte vemos que Deus é aquele que dá força, que fortifica, e Ele dá uma armadura, sabe? Para estar firmes, para que vençamos, para que lutamos, sabe? E Deus é que dá o crescimento e a preparação para que vençamos os nossos inimigos. Mas é tudo em Deus e é por Deus, porque é no nome do Senhor Jesus que temos autoridade, sabe? E Jesus, Ele vem, Ele está conosco. E Deus, Ele é o nosso amigo, Ele está conosco, o Santo Espírito de Deus está conosco em todos os momentos, e Ele nunca nos deixa só. E Ele nos fortifica, e Ele quebra a fortaleza, Ele que destrói os inimigos. E aqui, vemos no 46, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e submeteu povos, o Deus que livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. A ele quem dá grande vitória ao seu rei, que usa misericórdia para o seu ungido, com Davi e sua prosperidade para sempre. Sabe? Então, do Senhor que vem a nossa vitória, a nossa salvação. E temos força em Deus, e Ele é maravilhoso, e Ele que nos cinge, Ele que nos ajuda. Então, que a gente venha bem dizer ao Senhor, porque Ele é uma rocha, Ele é um lugar seguro de estar, sabe? De estarmos refugiados, porque Deus, Ele nos abraça, nos cuida, nos sara, e temos vida em Deus, sabe? Então, que a gente venhamos lembrar que Deus é maravilhoso em todo momento, e que venhamos reconhecer que Deus é um alto refúgio, que Deus, Ele escuta as nossas orações, e que Deus é Deus e não existe outro além dele. E Ele é aquele que nos reveste com força, Ele que nos dá armadura, como vemos em Efésios 6. Ele que nos protege, nele temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então Deus nos capacita, sabe? E Ele que luta por nós, Ele que nos faz vitoriosos. E em Deus temos a nossa segurança. Então, porque Deus é um alto refúgio, Ele é uma fortaleza, e Ele é maravilhoso, sabe? Então, queremos nos dedicar ao Senhor, ser recíprocos, porque Deus quer ser o nosso amigo, Deus quer estar conosco, Deus é o nosso Pai, Ele quer nos abraçar e nos amar, sabe? E em Deus temos esse abraço, temos esse amor. Então, que venhamos, sabe, realmente dedicarmos a estar na presença de Deus, porque é maravilhoso estar na presença de Deus, sabe, porque Ele que tem nos sustentado, Ele é a nossa rocha, a nossa segurança, e Ele que nos dá salvação. Então, no sangue de Jesus temos salvação, e isso é maravilhoso. E Deus vem e nos salvou para estarmos com Ele em relacionamento. Então, que venhamos relacionar com Deus todos os dias, de verdade, com todo amor, sinceridade, porque Deus nos escuta. Então que venhamos amar ao Senhor em todo momento, com todas as nossas forças, porque Deus é poderoso e glorioso, Deus tem zelo por nós, e sejamos sinceros com o Senhor. Porque então a gente venhamos buscar ter um coração íntegro e sincero e puro, porque em Deus temos paz e segurança.